Fala pessoal, que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto num assunto que muita gente tem curiosidade: o mercado automotivo de leilões. Essa explicação funciona como guia definitivo para navegar com total segurança nesse meio. A gente vai desvendar passo a passo exatamente como descobrir o histórico completo de qualquer carro antes mesmo de pensar em dar o primeiro lance. Bora lá? Bom, vamos começar encarando de frente o maior tabu desse mercado. Carro de leilão é sempre sinônimo de problema? Será que existe um risco gigante incontrolável assim que o martelo bate e a venda é fechada? É super importante a gente questionar isso logo de cara, para entender como os profissionais de verdade operam. E olha, a resposta é muito clara. O problema não é o leilão em si, mas sim o histórico oculto. Essa é a grande sacada. O perigo mora inteiramente na falta de informação. É justamente essa escuridão de dados que separa um negócio brilhante e super rentável de um verdadeiro pesadelo cheio de custo surpresa. Para garantir que tudo corra bem, a nossa jornada vai passar por 5 etapas: o estigma dos leilões, a vistoria da plataforma, o histórico de donos e sinistros, a situação legal e documental e, por fim, a decisão de compra. Seção 1. O estigma dos leilões, separando o mito da realidade. A nossa estrutura de investigação aqui exige 5 passos exatos: a vistoria da plataforma, o histórico de transferências, o registro de sinistros, as restrições do Senatran e a documentação no Detran. E preste muita atenção nisso: nenhuma checagem isolada dá conta do recado sozinha. É a combinação exata desses 5 passos que revela a verdade nua e crua sobre qualquer lote. Seção 2. A vistoria da plataforma. A primeira camada de transparência. O nosso ponto de partida é o chamado laudo de vistoria. Basicamente, é um relatório técnico super detalhado, cheio de fotos em alta resolução e especificações que a própria plataforma disponibiliza antes de abrir para lances. E tem uma coisa que precisa ficar muito clara: quem planeja comprar tem a obrigação de exigir, baixar e analisar essa documentação básica para saber o estado visual e técnico relatado antes de tomar qualquer atitude. Só para dar uma ideia da escala absurda e da seriedade dessa indústria, plataformas de referência como a Calazans Leilões já venderam mais de 18 mil lotes. E detalhe, mantendo uma taxa de satisfação incrível de 94%. Isso prova que quando a coisa é baseada em dados e feita com uma transparência de verdade, o resultado costuma ser fantástico. Mas é claro que os padrões de transparência dão uma variada no mercado. A Calazans Leilões desponta como uma baita referência com aqueles laudos super detalhados. A gente tem também a Freitas Leiloeiro operando mais de 9.500 lotes, com foco forte em leilões judiciais. Além de nomes de peso como a Lupe e a Milan Leilões, que seguem padrões bem parecidos ali no pré-leilão. Mas, independente do tamanho do leiloeiro, a regra de ouro é: o nível de detalhe tem que ser garimpado e avaliado lote a lote, sempre de forma estritamente individual. Seção 3. Histórico de donos e sinistros. Cavando mais fundo na investigação. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra o que é totalmente normal e esperado no mercado. Uma compra inicial lá no ano 1, depois uma transferência de pessoa jurídica para pessoa física ali pelo ano 3, até chegar no dia da arrematação. Esse é o fluxo feijão com arroz da indústria, sem estresse. Sabe que realmente tem que acender aquele alerta vermelho de perigo? Múltiplas transferências muito rápidas num período super curto. Aí sim a gente começa a sentir cheiro de problema oculto. E aí a gente esbarra na temida questão dos sinistros. Mas a regra aqui é bem direta. Sinistros declarados não são problemas. Eles são, na verdade, uma base super objetiva para calcular custos. Acredite se quiser, mas encontrar um sinistro bem declarado no laudo de uma plataforma séria é um baita sinal de transparência. Entendendo direitinho o impacto estrutural lá do passado, dá para calcular a conta final da compra e do reparo. E assim, ninguém toma aquele susto no bolso depois. Seção 4. Situação legal e documental. Navegando pela burocracia. Na hora de bater os dados do Senatran, tem uma diferença que é simplesmente crucial. Uma restrição ativa literalmente trava tudo, impede a transferência legal do veículo. Fim da linha. Agora, uma restrição quitada é só uma anotação do passado. A compra e a transferência estão super liberadas. Principalmente em leilões judiciais, como os da Freitas Leiloeiro, esbarrar numa restrição judicial já quitada é o padrão. Não precisa entrar em pânico de jeito nenhum. É só foto do passado jurídico do carro. E para tirar a prova real, o portal do Detran do Estado oferece aquela checagem final e, o melhor de tudo, totalmente de graça.
É ali que rola a confirmação que não deixa dúvidas sobre o IPVA, se tem alguma multa pendente ou como está o licenciamento. Um veículo que passa liso por todas essas checagens está com a pista completamente livre para uma transferência na hora e com zero dor de cabeça. Seção 5. A decisão de compra, cruzando as 5 camadas de dados. E aqui está o pulo do gato, que é a realidade financeira da coisa. As consultas no Senatran e o Detran são de graça. Já uma busca mais profunda do histórico privado, em serviços como consulta à placa ou cheque FIP, vai custar, no máximo, algo entre R$ 20 e R$ 60. Olha só, esse valor é totalmente relevante quando a gente compara com a grana da arrematação e com a paz de espírito gigante de fazer uma compra embasada em dados reais. Então vamos amarrar tudo com recomendações super práticas para colocar em ação. Primeiro, cruze as 5 camadas de dados, sempre. Segundo, dê muito mais valor a um veículo com um sinistro super bem documentado e resolvido do que a um carro com histórico limpinho, mas mascarado por aquelas transferências estranhas. E terceiro, para lotes que envolvem muita grana, vá além dos relatórios digitais. Faça sempre uma vistoria mecânica minuciosa, direto lá no pátio, antes de pensar em dar qualquer lance. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação super importante. O histórico está mesmo completo antes de dar o lance? É o seguinte para quem quer prosperar nesse mercado. Encare essa investigação de 5 passos como uma obrigação diária que não se negocia. Tem que exigir clareza dos laudos, pesquisar bastante e, em hipótese alguma, levantar aquela raquete sem dominar a verdadeira história do carro. Lembrem sempre disso. No mercado de leilões, o conhecimento é a sua melhor e maior margem de lucro. Até a próxima explicação, pessoal!